Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a vereadora Adriana Costa que faça a leitura de um versículo bíblico. Boa noite a todos os presentes, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Salmo 121. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar. Gostaria de pedir um pouco de silêncio para a plateia, que a sessão já começou. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da sessão da ata anterior. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2015, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 90ª sessão ordinária da 16ª Legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota, com a presença dos vereadores Francisco Cabrini, Pedro Nogueira, Vanderlei de Oliveira, Ismael Padilha, Paulo Horácio, Adriana Costa, Josué Kersten, Clodoaldo Júnior, Pedro de Lima, a ausência justificada do vereador Alex Nogueira. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, a primeira secretária, vereadora Adriana Costa, fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o segundo secretário, vereador Vanderlei de Oliveira, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Na sequência, a primeira secretária fez a leitura dos expedientes recebidos e anunciou as providências da mesa. No espaço de oradores inscritos, fez o uso da palavra o vereador Paulo Horácio, com parte concedida ao vereador Ismael Padilha e Roberto Mota. Não havendo mais inscrito para o espaço de oradores, presidente da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, vereador Paulo Horácio, comunicou a realização da reunião pública às 10 horas, para a qual estarão convidadas as pessoas do sindicato dos taxistas e a comissão que estuda o plano municipal, na verdade não é dos taxistas, é do Plano Municipal de Educação. Não havendo mais nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 1723/2015, de iniciativa do prefeito, súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 108.204,79 e da outras providências, aprovado pela unanimidade. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 1724/2015, de iniciativa do prefeito municipal, súmula autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento do programa vigente no valor de R$ 66,36 e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação da emenda de autoria do vereador Paulo Horácio, subscrito pelos demais vereadores, ao projeto de lei 1731/2015, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade, incluindo a emenda do vereador Roberto Mota. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1725/2015, de iniciativa do prefeito municipal, súmula, dá nova redação aos artigos 8º, 16, 22 e 25 da Lei Municipal 2360, de 14 de julho de 2001, e acrescenta o artigo 8º-A, 8º-B, 8º-C e 16A ao mesmo diploma legal, esse que estabelece normas gerais para transporte individual de passageiro, veículos de aluguel providos de taxímetro, táxi, no município de Araucária, conforme especifica, aprovado pela unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 3/2015, de iniciativa da Comissão Executiva, súmula,
altera o dispositivo da Resolução 42/2014, de 27 de fevereiro de 2014, conforme especifica. Aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer 39/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1726/2015 da iniciativa do prefeito municipal. Aprovado pela unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 1726/2015 da iniciativa do prefeito municipal, súmula. Da nova redação ao caput do artigo 7º da lei 1640, de 18 de maio de 2006, conforme especifica. Aprovado pela unanimidade. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal e fizeram uso da palavra os vereadores Clodoaldo e Paulo Horácio e Roberto Mota. Não havendo mais inscrito, o senhor presidente Roberto Mota agradeceu às pessoas que acompanhavam a sessão pela internet a presença de todas as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à vereadora Adriana Cossi que faça a leitura dos expedientes recebidos e das providências da mesa. Expedientes recebidos. Ofício número 041/2015 para o senhor vereador Wilson Roberto Davi Mota e demais vereadores. Da paróquia Nossa Senhora das Dores. Vimos por meio deste expressar a posição da Igreja Católica de nossa cidade a respeito do Plano Municipal de Educação em discussão e se preparando para a votação nesta Casa de Leis. Solicitamos, em concordância com toda a Igreja Católica do Brasil, que possam atentamente conhecer e avaliar a respectiva proposta do Plano Municipal de Educação, considerando alguns aspectos que devem ser contemplados, tais como controle do investimento financeiro do município, garantia de capacitação dos docentes, garantia de infraestrutura de cada unidade escolar, além de expressar nosso posicionamento contrário à inclusão da ideologia de gênero, termo que nos moldes que se coloca no Plano Municipal de Educação, já vetado nesse ponto que atenta contra os valores familiares, humanos, cristãos, tão almejados por nós todos em vista do bem comum. Assim, alertamos como Igreja Católica aos senhores vereadores sobre o perigo da ideologia de gênero, a fim de que atuem com firmeza na rejeição desse ataque frontal à família. Coordenadora paroquial da Pastoral Familiar e pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Justificativa. Venho, através do presente, informar a Vossa Excelência a impossibilidade do comparecimento à sessão ordinária do dia 22 de junho de 2015, conforme artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno. Atenciosamente, Francisco Carlos Cabrini. Venho, por meio deste, informar a Vossa Excelência a impossibilidade do comparecimento à sessão ordinária do dia 22 de junho de 2015. Atenciosamente, vereador Ismael Padilha. Ofício do Gabinete número 145/2015, encaminhado pelo prefeito Olisandro José Ferreira. Ofício do Gabinete número 149/2015, encaminhado pelo senhor Olisandro José Ferreira. Requerimento 023, do vereador Ismael Padilha, 024. Requerimentos 051, 052, 053, 054, 55, 56, 57, da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Indicação do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Indicação do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Outra indicação do vereador, mais uma indicação. Seriam esses os expedientes recebidos, senhor presidente. Providências da mesa. Ofício número 064/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1723/2015, iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 8 e 15 de junho de 2015.
Ofício número 065/2015, para o Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei número 1724/2015, iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 8 e 15 de junho de 2015. Ofício número 066/2015, para o Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei número 1725/2015, iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 8 e 15 de junho de 2015. Seriam essas as providências da mesa, senhor presidente. Espaço de 30 minutos aos oradores inscritos. Eu gostaria de saber, o vereador Paulo Horácio. E o senhor, vereador Roberto? Eu me inscrevi, mas eu vou falar bem pouquinho. Eu vou dar preferência para o relator, que fez um grande trabalho, pelo menos tentando restaurar o projeto original que foi discutido. E a gente pede para que os vereadores realmente acompanhem o voto do relator, porque é uma coisa assim que foi discutida e depois teve que ser rediscutido tudo aqui na minha sala, na presidência, e a gente acompanhou de longe o trabalho do Paulo. De antemão, gostaria de parabenizar o teu trabalho, Paulo, pelo seu empenho, e eu considero que é o projeto mais importante da casa até a data de hoje. E eu gostaria que todos nós acompanhassem o teu relatório, porque de certa forma faz um conserto naquilo que foi desconcertado. Talvez não conserte tudo, mas conserte uma boa parte, né? Então eu acho que nesse sentido aí eu gostaria de parabenizá-lo, parabenizar as pessoas que estiveram aqui, né? A Heloísa, professores, muita gente que estiveram aqui, o Cismar, discutindo essas questões, religiosos também, né? Que estiveram aqui, que nos procuraram, vários deles, alguns se manifestaram de uma forma legal, escrita, outros simplesmente nos ligaram. Então a gente vai acompanhar atentamente o teu relatório. Eu já mais ou menos li uma boa parte dele. Então o senhor tem 25 minutos, eu vou falar 5 daí. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia que nos acompanha, a população que nos acompanha pela internet. É evidente que o tema principal da sessão de hoje, não obstante a matéria que temos aí na ordem do dia, trata de eu diria até um motivo de comemoração por parte da população de Araucária, porque o projeto do Plano Municipal de Educação finalmente chega ao Legislativo para ser aprovado na sessão de hoje e na extraordinária de manhã, porque por cogência do Plano Nacional de Educação, no seu artigo 8º, obriga os municípios a aprovarem até o dia 25 de junho desse ano o seu plano municipal. E foi preciso o Plano Nacional de Educação fazer esta meta dentro da lei no artigo 8º, para que as prefeituras pudessem finalmente encaminhar para o Legislativo e não retirar do Legislativo e aprovar o plano, no caso, o plano decenal para os próximos 10 anos da educação do município. Houve trabalho, vou fazer aqui justa referência, desde o ano de 1999, há comissões trabalhando na elaboração deste plano. Houve trabalhos, já foram encaminhados 3 vezes para o Legislativo, no ano de 2000 foi um exemplo, depois em 2005, e nunca foi convertido em lei. Todavia, o estudo e o trabalho, tanto no fórum quanto nas conferências,
foi aproveitado, de certa forma, na elaboração da legislação municipal, que trata, entre outros aspectos, por exemplo, da gestão democrática na educação. E que culmina, depois da aprovação do Plano Nacional, com o estabelecimento de comissões de trabalho que concluíram o seu trabalho, terminaram um texto final e encaminharam ao Executivo. Para facilitar o acompanhamento, não só dos vereadores da plateia, eu fiz uma pequena cartilha, e nesta cartilha vou fazer uma explicação, sei que a Heloísa já falou a respeito, mas essa cartilha traz a composição da Comissão de Educação, na página 2, a Comissão de Estudos que sistematizou o plano, ali, essa comissão de 2013 a 2015, esta última comissão que elaborou os estudos finais. Há um índice que vai fazer referência, como se fosse um livro ali falando das metas, ao parecer da comissão na página 4 e 5, e aqui agradeço o texto da apresentação do plano que foi feito pela Andréia Voronkoff. Eu aproveitei o rico texto elaborado por ela e pela comissão e usei o texto, até em respeito ao trabalho da comissão, como grande parte do parecer que hoje vai ser lido aqui, o parecer, e quando for lido, eu até gostaria de lê-lo, se fosse possível, na hora da votação. Então, ali tem a questão do parecer. A lei em si, a lei é uma lei genérica, uma lei rápida, de poucos artigos, são 5 artigos, 6 artigos. Não foi feita nenhuma proposta de alteração na lei em si, e sim no anexo. Então, o Executivo, a Comissão de Estudos, para facilitar aqui o entendimento, eu vou chamar de comissão o trabalho feito pela Comissão Especial, e de Executivo ou de plano o trabalho que o Executivo encaminhou para a Câmara Municipal. A partir da página 8 do livreto, este é o texto do substitutivo geral proposto pela Comissão de Educação e Bem-Estar Social da Câmara. Este não é o texto encaminhado pelo Executivo. Este texto, depois que a comissão encaminhou para o Executivo se reuniu, fez uma compilação de dados, uma sistematização, que, ao meu ver, em alguns aspectos bastante positiva, todavia, em algumas estratégias, fez mudança do ponto de vista do que Giovana e eu conversamos, Heloísa e outras pessoas aqui na terça-feira, do mérito. Mudaram a ideia central de uma estratégia A, B ou C, ou de uma meta estabelecida pela comissão. Há de se fazer aqui um respeito a duas medidas, a duas situações. O plano, o anexo, é composto por metas que têm que ser alcançadas em 10 anos, e dentro de cada meta há uma série de estratégias para poder se alcançar a meta. O plano, a comissão elaborou um estudo, evidentemente porque eram várias cabeças e vários textos e várias comissões, foi encaminhado um texto que continha 41 metas. O texto que o Executivo encaminhou para o Legislativo continha 17 metas. Todavia, todas as propostas de estratégias que o Executivo coloca na lei foram contempladas pela comissão. E algumas das estratégias o Executivo não considerou, todavia a comissão fez ressuscitar aqueles assuntos discutidos e aquelas matérias, aquelas estratégias que é de competência do vereador da Câmara Municipal, nós conseguimos, na comissão, colocar no texto final, que hoje é o substitutivo. A partir da metade da apostila, tem um quadro, a partir da página 18, desculpa. Ali neste quadro, vai ficar mais fácil para os senhores visualizarem. Toda vez, na coluna esquerda, é o texto da comissão. É o texto da Comissão de Educação. O texto que foi alterado pela Câmara Municipal e incluído. O da coluna direita é o texto que o Executivo encaminhou para a Câmara Municipal. Então, desta forma,
fazendo essas inclusões dentro das metas que o Executivo propôs, foi possível acrescentar quase que 100% das estratégias que foram discutidas durante 16 anos pela comunidade araucária. Quis o destino que o filho da Marcelina virasse presidente dessa comissão e pudesse ajudar nessa interpretação e neste cuidado com a educação, e aqui, especialmente, na meta 10, que trata da educação especial na cidade de Araucária. Então, a partir da página 18, vou fazer uma questão mais visual que vai dar para entender bem. Então, a gente pega ali a meta, assegurar o princípio da gestão democrática, vai 1.1, 1.8, do ponto 10 até 1.17. Este é o texto que nós vamos votar hoje. O texto que o Executivo enviou, havia algumas alterações, e, por exemplo, a partir da meta 1.11 em diante, até 1.17, o Executivo não fez menção, mas nós conseguimos incluir aqui no texto que vai ser votado hoje. Neste ponto, eu vou, na comissão, na terça-feira, aqui agradeço às pessoas que participaram, nós fizemos um trabalho, fiz uma planilha com ambos os textos, no caso, lá o texto da comissão e do texto executivo, nós fomos trabalhando, como diz o pessoal mais simples, de trás para frente. Nós pegamos lá da definição do executivo com relação à política pública para a universidade, para a instituição de ensino superior, ensino médio, séries finais do ensino fundamental, séries iniciais do ensino fundamental, educação infantil e gestão democrática, de trás para frente. Aqui eu vou ponderar ao contrário, vou começar pela ordem 1.1, e ali reside foi o que talvez deu mais discussão, inclusive na terça, na quarta, na quinta e na sexta, no tema gestão democrática. Porque todos sabem que nós temos uma legislação própria, temos várias leis, a lei do Conselho, a lei da eleição, a lei do que institui o fórum, nós temos um arcabouço legal. No texto da Prefeitura, dizia o seguinte: promover a alteração das leis municipais 1527, 1528, 1530 de 2004, 2060 de 2009. Veja bem, nós não podemos, o Executivo não pode colocar como estratégia alterar uma lei, porque pode ser que a lei não se altere. O processo de alteração de uma lei ordinária, ele é para um processo que passa na Câmara Municipal, e se a Câmara Municipal decidir não alterar, não vai alterar. Então, ali, e havia uma supressão no texto da comissão, porque a comissão pedia, para qualquer alteração de lei, que fosse feito um debate com a comunidade e com os atores envolvidos. Por exemplo, se for discutir a questão da eleição de diretores, a reformular a legislação, que se discuta com a comunidade escolar, com os conselhos das escolas, com a família, faça uma audiência pública para discutir a lei. Então, na meta 1, só para dar esse exemplo, no ponto 1, então, ao invés de alterar a lei, nós estamos propondo motivar, mediante prévia discussão e participação coletiva, a atualização da legislação municipal para sua adequação ao plano nacional. Porque o plano nacional, e talvez essa seja a grande vitória do plano, o plano vinculou algumas responsabilidades dos municípios no que tange a transferência de recursos, por exemplo. Por exemplo, só vai ter prioridade na transferência de recursos da educação o município que atualizar a legislação de escolha de diretores de escola. E nós temos um prazo para isso. E é importante que o Executivo acorde para esse prazo, porque o Plano Nacional deu 2 anos de prazo, já se foi 1 ano. Nós temos 1 ano para alterar a legislação de diretores, da eleição de diretores de escola no município de Araucária. Este ano teremos eleição ainda com a lei antiga. Inclusive está aberta a inscrição para cursos, aqueles que desejam fazer inscrição. Mas no futuro nós temos que alterar e temos que colocar na legislação o que diz a meta do Plano Nacional de Educação, pressuposto, que diz o seguinte, que é 1.2. Porque no 1.2 do plano do Executivo, estava escrito ali só, no Executivo era 1.3. Garantir a escolha democrática para diretores das unidades educacionais públicas do município. Isso é que diz o Plano Nacional. Só que essa é uma regra para o Brasil inteiro. A Araucária já tem uma lei, já tem uma história de eleição para diretor. Então, só que nós temos que adequar a nossa legislação
e vamos ter que usar criatividade e bastante discussão, porque a lei vai ter que trazer o seguinte: garantir a escolha democrática de diretores das unidades educacionais públicas municipais por eleição direta, que considere conjuntamente critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. Este texto é pré-requisito do Plano Nacional, que ao reformular a legislação que trata da eleição, nós temos que achar uma fórmula de critério técnico, ou seja, são critérios objetivos, não são mais critérios subjetivos de achar que o candidato A, B ou C é melhor, ou porque é mais querido pela escola, ou mais querido pela comunidade. O executivo vai ter que ter uma fórmula objetiva de mérito conjuntamente de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. Isso que diz o plano. O município tem até junho de 2016 para atualizar essa legislação. Este é o tema que gerou mais polêmica, como disse, da esquerda, é o texto que vamos votar hoje aqui. E aí vai o plano para outras metas, tá, o princípio da gestão democrática, depois o executivo traz a meta 2, a educação de qualidade social no município de Araucária, que o 2.1, 2.2, 2.3 foi bastante contemplado no texto executivo para cá, e da comissão nós incluímos que é preponderante, mesmo que redundante seja, que o município atenda o que define as normas e resoluções do Conselho Municipal de Educação. A gestão democrática passa por propor não só a independência, mas, acima de tudo, a autonomia do Conselho Municipal de Educação, da mesma forma, na lei da assistência, a autonomia do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, esse é um tema que traz na meta 2, a meta 3, que trata do investimento na educação do município, para além do mínimo constitucional. Este tema, a comissão tinha feito um estudo propondo para que o município ampliasse, já no plano, uma meta de 35% de gastos com a educação no município. Vai uma primeira ponderação aqui que fizemos lá na reunião com a comissão, que estava presente representantes do sindicato. Esse texto não foi contemplado, mas foi dito e assegurado na proposta que 100% da verba de educação só se aplica em educação. Desde os artigos da Constituição, 71 e 72 da LDB, a relação rol, isso é garantido. A questão do percentual, há estratégias de elevar esse percentual de acordo com o próprio investimento no Plano Nacional. Mas não é o percentual que vai garantir a qualidade. O que vai garantir a qualidade é a efetivação do percentual investido. Então, não é uma questão só de percentual, e sim desse montante de dinheiro que é gasto com educação ou não gasto com educação. Então, é muito mais uma questão de controle, que passa, aí sim, pelo controle da gestão democrática, da autonomia e independência do Conselho, do Fórum, de entender os processos dos conselhos escolares, desse meio para garantir a efetivação do investimento na educação. Ali depois, na meta 4, ampliar a educação infantil, infraestrutura adequada, nós mudamos o título da meta 4 para se adequar à proposta feita pela comissão. Ampliar a oferta de educação infantil, garantindo infraestrutura adequada e padrão de qualidade conforme resoluções do Conselho Municipal. Porque, de novo aqui, há que se fortalecer o Conselho, repito, vou falar mais vezes no decorrer da minha fala, é o Conselho que vai garantir. E aqui, de novo, a proposta, e agradeço a não ingerência do Executivo nesses dias, que não foi omissão do Executivo em relação à Comissão de Educação, foi a não ingerência e a liberdade que tive de poder trabalhar, inclusive aconselhado até pelo presidente, pelo Roberto, que me deu carta branca para que a gente mexesse e recuperasse a questão do que foi discutido nas comissões. Nós precisamos garantir, aqui eu estou na meta, só uma coisa, na meta 4, que fala da questão, na meta 4, isso, que trata da questão do Conselho, porque se seguimos as regras do Conselho, então colocamos como meta, e dentro da meta as estratégias. A estratégia 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 não estavam
no texto da prefeitura, que nós incluímos aqui no texto da comissão. A meta 5, que fala para atender as normas do Sistema Municipal de Ensino, são idênticas, tanto da comissão, tanto quanto do executivo. A questão da alimentação também foi discutido, porque o executivo mesmo trouxe a proposta que garantir que a preparação dos alimentos aconteça nas próprias unidades educacionais. Havia uma discussão do sindicato e da comissão sobre a exigência ou não. Na verdade, a comissão pedia a exigência de servidor concursado para essa atividade. A comissão achou por bem não entrar no mérito dessa discussão, por não ter competência para discutir essa matéria. Foi discutido isso na comissão, foi entendido que qualquer ingerência ou emenda que façamos nessa matéria com relação a pessoal, aumento de despesa e principalmente a política de pessoal, insurgiria com certeza em veto obrigatório até do prefeito por vício de iniciativa. Mas preservamos ali a questão do alimento preparado nas unidades educacionais. Não vai poder ser uma terceirizada que entregue, mas tem que ser preparado na unidade, e a implementar o programa de agricultura familiar. Em outras estratégias, eu resolvi trocar esse verbo implementar, em alguns aspectos, ele soa como neologismo. Então, onde eu pude trocar por efetivar, eu coloquei efetivar. E aqui, a questão da agricultura familiar, que o executivo trouxe, e na comissão era uma das metas, a questão da agricultura familiar. Mas foi corroborado aqui. A meta 7, dos anos iniciais do ensino fundamental, é uma das mais longas, e a 7, 15, 16 e 17 foram trazidas da comissão para o texto final. A meta 8, que fala de ampliar a jornada escolar, estudantes em anos iniciais do ensino fundamental, conforme prevê o Plano Nacional. Então, ali trouxe tanto o texto do Executivo quanto o texto da comissão, eles bateram nessa situação, sem discussão. A meta 9, regime de colaboração no governo do Estado do Paraná, para que assuma gradativamente a responsabilidade dos anos finais do ensino fundamental. Aí é uma discussão, eu vou trazer, porque eu fiz até uma observação no texto da prefeitura, e na comissão, a gente tinha definido um texto, e eu alterei de novo e vou explicar o porquê da alteração. A meta 9 ficou como a questão da sessão, porque como é que funciona o regime de colaboração com o Executivo e o Governo do Estado? Está uma situação ali que o texto da comissão trazia o seguinte: apoiar a ampliação da rede física das unidades educacionais do município por meio de cessão de terrenos ou de prédios para que o Estado oferte os anos finais do ensino fundamental. O sindicato trouxe uma discussão na comissão, mas essa discussão do sindicato já havia sido vencida lá na comissão preparatória, que o sindicato legitimamente é contra a cessão de terreno e prédio para o Estado fazer a aplicação das séries finais do ensino fundamental. Mas esse texto que está aqui foi o que a comissão apresentou. E eu fiz uma alteração importante, que está lá 9.1, apoiar a ampliação da rede física das unidades educacionais estaduais do município por meio de cessão de prédios, após diálogo com a comunidade escolar, para que o Estado oferte os anos finais do ensino fundamental. Aqui é só uma explicação, porque hoje já me ligaram, tirando sarro, dizendo que eu tinha comido a questão do terreno, que eu tinha recuado. Não é isso, é que do ponto de vista técnico, prédio é o terreno. Aqui quem paga IPTU em proço predial, em cima do terreno. O edifício é o que está no terreno e pertence ao prédio. Então, não é o termo popular, que as pessoas entendem o prédio como uma construção, mas o prédio é o terreno. Então, mantive a questão da cessão, que o Estado possa colaborar com as séries finais do ensino fundamental, mediante, sim, cessão de prédios públicos. Aí se entenda popularmente tanto terreno ou um prédio já construído para o Estado. Essa é a discussão da meta número 9. A meta 10 trata de um tema que, para mim, é de especial atenção, que é da educação inclusiva. Aqui vale um artigo, um parágrafo do parecer. O vereador Roberto, mais de uma vez, me ligou sobre esse tema.
outros vereadores, o Pedrinho, a Adriana, o Pedro da Gazeta participou da reunião da comissão, o vereador Josué, o vereador Alex, o vereador Vanderlei, o vereador Alex, inclusive, é a pessoa que sabe disso na família. E, atendendo pedidos dos vereadores e o pedido da dona Marcelina, então, 100% do que a comissão discutiu desde 2009 com relação à educação especial foi garantido no substitutivo. 100%. Com alguma alteração que o executivo... A alteração que eu fiz colocar é que tem um texto executivo que ele garantia o atendimento para o TGD, para altas habilidades e superdotação, nos centros, e a comissão escreveu, e nas escolas especializadas. Eu tirei isso do texto da estratégia, que falava das escolas especializadas, mas fiz incluir um especial destaque. Você pegar do 10.18 para frente, que é quando o executivo não trouxe, eu fiz questão de trazê-lo, que é manter o atendimento educacional à pessoa com deficiência em escolas especializadas. Não tem como fugir desta realidade. Concede uma parte, vereador? Pois não, vereador. Eu até quero dispensar a minha fala, porque já está indo para 30 minutos. Eu só vou pedir destaque no 10.18, até para discutir depois, porque aqui está assim: manter atendimento educacional à pessoa com deficiência em escolas especializadas. Pode ter a pessoa se forçar bastante, ela pode entender que não é para todos, passou do que a escola está oferecendo hoje. Então, eu gostaria de colocar, ou manter atendimento educacional à pessoa com deficiência, a todas as pessoas com deficiência, ou então deixar como está, manter atendimento educacional à pessoa com deficiência em escolas especializadas, independente da idade. Então, eu gostaria de colocar para deixar bem claro que, independente da idade, pode ter 60 anos, tem problemas de deficiência, vai ter que ser atendido pela prefeitura. Isso em homenagem às professoras e às mães de alunos excepcionais que estavam aí, especiais, né, que estavam no dia que o senhor não pôde estar, que estava viajando, e eu representei naquele debate, e nós assumimos esse compromisso e não esquecemos esse compromisso. Então, seria só isso, e o senhor pode concluir aí. Eu concordo, presidente, até podemos fazer que redunde, não tem problema. A situação é que quando a gente trata da escola, nós estamos tratando da pessoa que tem as condições porque nós temos a escola Joelma, que já se transformou num centro, todo mundo sabe disso, é a escola Padre José Anus, lá da Campina. Então, elas são consideradas escolas, e a José Anus atende aos adultos, às pessoas, que essa é uma discussão nacional, antiga, e que o Paraná fez frente devido ao trabalho do Flávio Arnes e dos apaianos, é muito forte no Brasil, no Paraná, e especialmente a Araucária se exclui, porque a Araucária municipalizou a educação especial há muitos anos. Lá no início do primeiro governo do final do Rogério Campa, de lá de 87, 88, depois no primeiro mandato do prefeito Albanor, essa discussão da educação especial. Então, na escola José Anus, o adulto que não está na idade escolar, nem do EJA especial, ele é tratado como estudante, como aluno, mesmo não entrando na conta do censo escolar, e mesmo não contribuindo para o fundo da educação que se dane. A questão é do financiamento para quem está no censo escolar, sim. Agora, quem não está em idade escolar para estar no censo escolar, que o município dê condições para atender esse cidadão. Eu concordo com o vereador, vamos fazer uma emenda na emenda, logo no momento da votação vamos incluir. Ali o 10.19, coloquei, porque há uma legislação federal que trata do tema, que é garantir o profissional de apoio à criança ou estudante incluso. O executivo não havia considerado esse tema, ano passado, o plano nacional trata muito sutilmente dessa questão,
mas coloca no Plano Nacional, como uma das estratégias de alcançar a meta, a questão do profissional de apoio. Temos que fazer esse esforço e talvez por isso precise ampliar os recursos da educação nos próximos 10 anos. Ali vai 10.20, o 21 até o 24. O Meta 11 trata do EJA, uma dificuldade no município, porque nós temos, inclusive, chamadas públicas para o EJA do ensino das primeiras séries iniciais, que não consegue preencher turmas, há que se fazer um esforço. A Araucária não pode virar mais uma década tendo 38% da sua população sem ter um ensino fundamental completo. Esta é a tristeza de não ter sido aprovado o plano lá no ano de 2000. 38% da população economicamente ativa de Araucária, entre 16 e 70 anos, não tem o ensino fundamental completo. Ou seja, precisa do EJA, precisa do CBJA do Estado, para as séries finais, para o ensino médio. E do ensino médio o número é mais triste ainda. 77% da população nesta faixa, ou seja, 80 mil pessoas em Araucária não têm o ensino falecido segundo grau, o científico, ou hoje o ensino médio completo. É incompleto. 80 mil pessoas não conseguiram terminar o ensino médio. Então, é preciso encarar isso como condição, pressuposto para restabelecer a dignidade do cidadão. Porque é no ensino médio, eu falava isso na comissão, é no ensino médio que o jovem ou que o adulto aprende análise, síntese e conclusão. É lá no ensino médio. Então, se a pessoa não consegue concluir o ensino médio, não consegue entender o que nós estamos falando aqui, não consegue concluir como que o fato do município ser omisso, lá desde 99 não ter um plano, hoje resulta numa população semi-alfabetizada. Meta 11, a questão do EJA, trouxe toda a discussão da comissão. A meta 12, nas comunidades de campo, as escolas rurais, hoje isso é uma questão evoluída, é tratado como comunidades de campo. Toda ela também foi trazida, aqui também foi garantida a questão que não está contemplada nesse capítulo, mas lá na questão do alcance da educação social, a questão do regulamentar a questão do transporte do profissional que trabalha nas unidades do campo. Precisamos ter uma lei que trate disso. Já estou concluindo, já estou na meta 13, são só mais 4 metas. A questão dos instrumentos de garantia de direitos, nós precisamos criar uma cultura na nossa cidade. Uma cultura que a cidade, as empresas, a comunidade, só existe, a escola tem essa função social, a empresa tem a função social, todos, qualquer comércio, o vendedor de cachorro-quente, a dona que faz bordado, que faz doce, tem que cumprir a função social. E Araucária perde aproximadamente, no mínimo, 5 milhões por ano das empresas que podiam fazer destinação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescente do município. 5 milhões, no mínimo. A Petrobras de Araucária, que eu tenho vergonha de dizer que na minha cidade destinou ano passado 3 milhões e meio para o FIA de Curitiba. Então, é isso que nós precisamos. E essa discussão tem que ser incutida na cabeça da criança. Lá na educação infantil, no ensino fundamental, que é a discussão da valorização do papel do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal de Direitos e do Fundo Municipal da Infância. Então, nessa questão dessa meta, nós trouxemos toda essa questão, a questão da idade superior, taxa de alfabetização da população com acima de 15 anos, do EJA, educação básica, unidades de campo, fortalecer a integração dos instrumentos de garantia de direitos, que é isso que eu falei. Ali trouxe, se pegar da meta 13, do 13.2 para frente, faltam algumas coisas do Executivo, trouxe 100% do que foi discutido na comissão para cá, que nós temos que fortalecer.
o plano de formação continuada dos magistérios. Não existe carreira sem formação. Não existe. E a discussão ou não, se há recurso para poder efetivar essa questão da formação, de transformar o direito líquido do servidor no avanço, essa é uma discussão financeira, que não tem a ver com a discussão da política de formação. Então, na organizar o plano de formação, que é a meta 14, esse até me assustei, o quanto que o executivo não conseguia enxergar isso como uma estratégia de carreira do servidor. E o executivo tinha feito apenas até o 14.8. Então, nós trouxemos, conforme combinado, até o 14.22, todos contemplados no substitutivo. O 15, a questão de tecnologia da informação, aqui também abrange a discussão que foi feita na comissão, trouxe todo o texto, inclusive para as escolas de campo. E a meta 16, que é a questão do ensino médio, essa discussão com o governo do Estado, e a meta 17, que é a atribuição do governo federal, complementar o Estado e o município, se tivesse dinheiro, a questão do ensino superior. Eu gostaria de trazer, só para concluir, teve uma discussão muito séria, que trata do que o Plano Nacional, da discussão da questão da ideologia de gênero. A comissão, em alguns aspectos, trouxe essa discussão, e atendendo pedidos não só da comunidade evangélica, aqui inclusive há representantes da plenária aqui no plenário, o pastor Brito, tem outros representantes, o Grego, que está aqui também, que representa, da Igreja Católica, e há outros tantos segmentos que nos procuraram, inclusive com o ofício lido. Há uma situação que trata, que eu vou achar especificamente na meta, que trata desse tema, um texto discutido da comissão, tratado como garantia a orientação sexual, trabalho com prevenção de ST, AIDS e uso indevido de drogas. Não só, eu sei porque participei da comissão, a ideia da comissão não era trazer o tema da orientação sexual. Não era, pastor. Na verdade, há uma confusão, inclusive para as pessoas que trabalham e se dedicam. Hoje, orientação sexual é a discussão sobre homoafetividade, biafetividade e heteroafetividade. Essa é a orientação sexual. O que a comissão quis trazer era a educação sexual, que é curricular. Então, eu tirei essa expressão, até atendendo os pedidos, para poder dizer o seguinte: a educação, sim, faz parte, a educação sexual não está nem no plano, assim como vocês não vão ver no plano falar de ensinar português, matemática, física ou outras matérias. Então, foi tirado essa questão da orientação sexual, foi tratado como educação de prevenção à gravidez precoce na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, DST AIDS, e uso indevido de drogas, e o currículo se adapte, inclusive na esfera da redução de danos, porque essa questão da droga é uma situação que bateu já há muito tempo à porta e já entrou nas escolas do município de Araucária há muito tempo. Então, senhor presidente, eu concluo aqui fazendo uma homenagem primeiro à liberdade, né? A liberdade que tive de poder fazer, minimamente valer, isso que a comunidade nos coloca aqui dentro. Minimamente. Você se dedicar a estudar e ler, fazer um cotejamento, pegar o plano nacional, trazer a discussão. Não estou aqui criticando, nem fazendo apologia lado A, o lado B, o lado C. Outro dia eu recebi no meu gabinete, acredito que outros vereadores também receberam, o pessoal de uma escola aqui, uma escola privada no município, e vieram dois pré-adolescentes, 13, 14 anos, e me fizeram uma pergunta. Eu acredito que fizeram para os vereadores também, que eu vi até no Facebook do Pedrinho a foto das crianças. Primeira pergunta, fizeram: o senhor é de situação ou de oposição? Eu olhei para eles e eu falei: olha, você vê, eu tenho idade, eles têm idade não para ser meus netos, mas para ser meus filhos têm. Eu falei: que idade tem seus pais? Daí uma falou: tem 30 e poucos, ou 38, 39. Falei: isso é da época, mais velho que a época deles. Eu acho que o político hoje tem que ter posição. Não é ser situação nem oposição, do ponto de vista
para prejudicar o que é bom ou ficar corroborando para uma outra situação nefasta. Tem que ter posição. Eu tenho posição clara em relação a alguns aspectos. Primeiro, preservar, dentro da Comissão de Educação, preservar o texto que foi discutido na maior parte, sem atravessar os limites constitucionais impostos ao vereador. E, especialmente, na educação especial. E aqui, finalizando, eu gosto de convidar todos, no dia 29 e 30, finalmente, né, Zenildo? Finalmente, talvez mais velho que o Plano Municipal de Educação, é a instalação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência dessa cidade. Vai ser dia 29, aqui no centro, na Casa de Formação, Centro de Formação, Escola de Gestão, perto da Câmara. Dia 29, às 13 horas, a abertura. Levarei a dona Marcelina, aqueles textos originais que fizemos a lei, originários lá atrás da discussão, quando minha mãe trabalhava no momento. Então, dia 29, quem puder participar, acredito que o Giovana, o pessoal do sindicato, vai participar. E no dia 29, a eleição do Conselho, e dia 30, a discussão dos eixos da conferência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, muito obrigado, porque quando teve a eleição das comissões aqui dessa casa, eu recebi o voto de todos os vereadores para que eu integrasse a Comissão de Educação. Muito obrigado. Indago as comissões, tem algo a apresentar? Não tendo nada a apresentar, vamos para a ordem do dia. Solicito a vereador Vanderlei que faça a leitura do projeto de lei em segunda discussão e votação 1726/2015. Projeto de lei número 1726/2015, súmula. Da nova redação ao caput do artigo 7º da lei 1640, de 18 de maio de 2006, conforme especifica. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura do parecer 41/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 41/2015 da Comissão de Justiça e Redação tem como relator o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão, presente parecer. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana Cossi que faça a leitura do parecer 01/2015 da Comissão de Educação e Bem-Estar Social. 01. Duas folhas só. A íntegra. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois eu gostaria de ler as o parecer. metas. Não, eu gostaria de ler o parecer e as metas vão fazer por bloco. Senão As nós metas vão ficar. fazer por bloco. Isso. Eu gostaria de Só ler o o parecer. parecer que ela lê. Eu gostaria de ler o parecer, porque eu faço aqui um respeito à comissão, e a André Voronkoff e o pessoal. E antes de entrar na questão das metas, só fazer uma correção. Giovana me lembrou. Uma das estratégias que foi colocada pela comissão, que não está ali o prazo definido, mas tem que fazer no plano decenal, que é a regulamentação da questão do atendente infantil como profissional da educação do magistério. Obrigado, Giovana. Tá no plano. Está no plano da emenda. Eu vou ler o parecer. Então, sou meio artista aqui, coloquei um poema aqui. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Cântico Negro, do José Régio, que foi imortalizado na voz da Maria Bethânia. Além de constituir uma obrigação legal, artigo 8º da Lei Federal, a aprovação do Plano Municipal de Educação até 25 de junho de 2015 é também uma obrigação ética e moral. É a resposta positiva a amplo processo de discussão iniciado em 99, durante o Fórum Municipal
em defesa da escola pública gratuita, universal de qualidade de Araucária. Em 2000, o documento foi sistematizado e encaminhado para aprovação por meio de lei municipal, o que não ocorreu. Em 2001, mesmo com o documento do Plano Municipal de Educação não tendo sido formalmente aprovado, o Fórum Municipal realizou a primeira Conferência Municipal de Educação para definir as prioridades a serem implantadas a partir das propostas do Plano Municipal de Educação. Nos anos de 2002 e 2003, foram colocadas na pauta do Fórum questões do eixo de gestão democrática, propondo projetos de lei de criação do Conselho Municipal de Educação e do Sistema Municipal de Ensino, o que acabou concretizando-se no final de 2004 com as leis 1527, 1528 e 1530, em implantação do Conselho Municipal de Educação, Sistema Municipal de Ensino e Conselho Escolar, respectivamente. A partir de 2005, a proposta do Plano Municipal de Educação passou novamente por reformulações, constituindo comissões de estudos sobre cada eixo temático do plano. Em 2008, uma nova proposta do plano foi editada, porém também não foi aprovada como lei municipal. Durante o Fórum Municipal de 2009, foi discutido o eixo do plano sobre inclusão social, no qual foram reformuladas as propostas de metas e estratégias encaminhadas para órgãos públicos. Nos anos 2010 e 2012, novas comissões foram compostas para a reformulação do plano. Ele foi sistematizado novamente, encaminhado à Câmara Municipal no final de 2012. Todavia, em razão do encerramento daquela legislatura, o projeto de lei devolvido ao Executivo, sem aprovação da Câmara. Em 2012, o Fórum Municipal discutiu questões relacionadas ao financiamento da educação, as quais foram encaminhadas para serem contempladas no documento do plano em 2014. O documento base do Fórum foi o eixo dedicado à educação infantil, no qual também houve diversas propostas de alteração do documento. Ao longo dos anos de 2013 a 2015, uma comissão composta por membros da SMED, do CIFAR, do CISMAR e da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Educação procuraram adequar os diagnósticos do Plano Municipal à realidade do nosso município e as metas e estratégias às nossas necessidades, não esquecendo as obrigações legais, realizando um comparativo com o Plano Nacional de Educação aprovado por meio da Lei Federal 13.005. Ainda para garantir espaço de discussão democrática, foram realizadas ao longo do mês de março de 2015 5 reuniões chamadas de grupos de discussão sobre o plano, para esclarecer e consultar a população acerca dos documentos, culminando numa audiência pública realizada em 11 de abril de 2015 na Câmara Municipal. Dessa forma, esse documento é resultado de um trabalho coletivo, escrito a muitas mãos ao longo de 16 anos. Portanto, ele é fruto de muitos debates, controvérsias e de consensos possíveis. Ao término dos trabalhos dessa última comissão, o texto final contendo metas e estratégias foi encaminhado ao Executivo. Esse, por sua vez, realizou importantes alterações formais e de mérito no texto advindo das históricas discussões. Assim, em que pese o valoroso trabalho realizado pelo Executivo, compilando e sistematizando metas e estratégias, a presente Comissão de Educação e Bem-Estar Social, respeitando os limites de competência e iniciativa impostos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município de Araucária, fez mudar a redação de metas, incluir importantes estratégias que preteridas, algumas interpretações de mérito, poucas correções formais, com a clara finalidade de se restabelecer ao máximo o texto original, como já dito, amplamente discutido com a comunidade. Desta feita, com fulcro no artigo 114, inciso 2 do Regimento Interno da Casa, a Comissão de Educação e Bem-Estar Social apresenta como segue emenda substitutiva do plano ao projeto de Lei 1729 de 2015, exclusivamente no seu único anexo. Sala das Comissões, 19 de junho de 2015, Paulo Henrique Horácio, relator. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Cossi que faça a leitura do artigo 1º, 2º e 3º do projeto de lei 1729/2015. Não, pode ler tudo. É duas, pequenininha, 6 artigos só. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, com vigência por 10 anos a contar da publicação desta lei, na forma do anexo único desta lei, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei Federal número 13.005 de 2014. Artigo 2º. São diretrizes do Plano Municipal de Educação. Primeiro, erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3.
Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Quarto, melhoria da qualidade da educação. Quinto, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Sexto, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Sétimo, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Oitavo, estabelecimento da meta de aplicação dos recursos públicos em educação que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Nono, valorização dos profissionais da educação. Décimo, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Artigo 3º. A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Primeiro, Secretaria Municipal de Educação. Segundo, Câmara Municipal de Araucária. Terceiro, Conselho Municipal de Educação. Quarto, Fórum Municipal de Educação. Parágrafo 1º. Compete ainda às instâncias referidas no capítulo. Primeiro, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações. Segundo, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Terceiro, analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Parágrafo 2º. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do Plano Municipal de Educação e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Artigo 4º. Em discussão, os 3 artigos. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura do artigo 4º da lei. Artigo 4º. O município promoverá a realização de pelo menos 2 conferências municipais de educação até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação. Em discussão, o presente artigo. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura do artigo 5º e 6º. Artigo 5º. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais deverão ser formulados de maneiras a assegurar a consignação de dotação orçamentárias compatíveis com as diretrizes de metas e estratégia do Plano Municipal de Educação a fim de viabilizar suas plenas execuções. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Araucária, Sala das Comissões, 19 de junho de 2015. Relator Paulo Henrique Areias Horácio. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O anexo único, aliás, das metas e estratégias, eu solicito só, porque tem vereador que pode pedir destaque, que o vereador Alex faça a leitura só da meta 1 e leia o que é, porque já foi explicado e discutido. Aí a gente vota, põe em discussão e votação. A meta 1. Meta 1, assegurar o princípio da gestão democrática. Em discussão, a meta 1. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura da meta 2. Meta 2, assegurar condições para a efetivação da educação de qualidade social no município de Araucária. Em discussão, a meta 2. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura da meta 3. Meta 3, ampliar progressiva e sistematicamente o investimento direto em educação no município para além do mínimo constitucional. Em discussão, a meta 3.
Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da meta 4. Meta 4. Ampliar a oferta de educação infantil, garantindo infraestrutura adequada e padrão de qualidade conforme as resoluções do Conselho Municipal de Educação. Em discussão a meta 4. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da meta 5. Meta 5. Definir políticas públicas articuladas entre as secretarias municipais para atender crianças e estudantes conforme norma do Sistema Municipal de Ensino. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da meta 6. Meta 6. Garantir alimentação escolar adequada às crianças e estudantes atendidos nas unidades educacionais municipais públicas por meio da colaboração financeira da União e dos Estados. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da meta 7. Meta 7. Universalizar o atendimento à demanda dos anos iniciais do ensino fundamental. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura da meta 8. Meta 8. Ampliar progressivamente a jornada escolar dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino, conforme prevê o Plano Nacional de Educação. Em discussão a meta 8. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a vereadora Adriana Cossi que faça a leitura da meta 9. Estabelecer regime de colaboração com o Governo do Estado do Paraná para que este assuma gradativamente a responsabilidade pelo atendimento à demanda dos anos finais do ensino fundamental. Em discussão, a meta 9. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da meta 10. Meta 10. Implantar a educação inclusive garantido os direitos das pessoas com deficiência, possibilitando o acesso e permanência à educação com direito inalienável. Em discussão. Pela ordem, presidente. Esse que é o destaque. Eu gostaria que de pedir destaque. Continue a discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovar por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça a leitura da meta 11. Elevar a taxa de alfabetização da população com idade superior a 15 anos. Em discussão a presente meta. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura da meta 12. Efetivar a educação básica nas comunidades do campo. Em discussão, eu gostaria de pedir destaque também nessa meta,
Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrário que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da meta 13. Meta 13. Fortalecer a integração entre o instrumento de garantia de direitos. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da meta 14. Meta 14. Organizar um plano de formação continuada que promova a qualificação profissional através de reflexão teórico-prática, possibilitando a incorporação e produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos na área educacional. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da meta 15. Meta 15. Ampliar o acesso à tecnologia de informação e comunicação para toda a rede pública municipal de ensino. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da meta 16. Meta 16. Estabelecer regime de colaboração com o governo do Estado e com a União para oferta de ensino médio. Em discussão, a presente meta. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito à vereadora Adriana Costa que faça a leitura da meta 17. Estimular a implantação de instituições de ensino superior públicas, tais como um campus da Universidade Federal, Universidade Tecnológica Federal do Paraná ou instituição estadual. Em discussão. Gostaria só de participar, discutindo a última meta, de parabenizar a todos vocês que estão aqui hoje, acompanhando a votação. Amanhã nós teremos às 10 horas a segunda votação e discussão, que não muda nada, mas vocês estão convidados também. E, mais uma vez, parabenizar o Cismar, o Cifar, as pessoas que se interessaram, que vieram atrás, que buscaram informações, muitas informações às vezes desencontradas, mas vieram até aqui, né? E eu acredito que Araucária dá um grande passo, talvez não seja o plano dos nossos sonhos, mas é o que foi possível da Câmara resgatar aquilo que foi discutido, porque nós entendemos que foi até um desrespeito às pessoas, à comunidade e ao povo que discutiu, porque a partir do momento que discutiu, nós podemos aqui modificar, mas nós não temos esse direito, eu entendo. Então eu acredito que a Câmara fez um grande trabalho aqui, em função das discussões que foram feitas. Eu me sinto gratificado, acredito que todos os vereadores aqui, parabenizar especialmente o Paulo, que fez um trabalho maior, que estudou mais, que acompanhou. A gente deu toda a estrutura, mas ele se empenhou mais. Então, parabéns, Paulo, pelo trabalho, pela dedicação. Parabéns principalmente à população e a vocês, que se dedicam à educação, né? Não tenham dúvida que a gente vai estar aqui, sempre entrincheirado junto com vocês em favor da educação. Pode ser que tenhamos algumas divergências, mas se compararmos e considerarmos o contexto, eu acredito que a gente se convergiu e foi uma posição, assim, uma parceria, né, com a população, com as entidades, com as igrejas. Foi uma participação assim positiva, eu entendo assim. Então, parabéns a todos
e aos vereadores que aqui estiveram hoje, né, e que estarão amanhã votando um plano que eu reputo de maior importância de todos os projetos que a gente aprovou do dia 1º até agora nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Pela ordem, Então, senhor continue em presidente. discussão. Vereador Clodoaldo. Eu quero parabenizar toda a classe dos trabalhadores da educação, todos aqueles que lutaram durante anos para que este plano se tornasse realidade. Também parabenizar o vereador Paulo Horácio, né, por ter abraçado esta causa e colaborado para que o plano que foi discutido democraticamente pudesse ser voltado à sua origem, corrigindo ou revisando, reincorporando alterações feitas pelo Poder Executivo. Então, realmente é uma noite que merece destaque para toda a Câmara Municipal, para os trabalhadores da educação, mas nós precisamos ter em mente que este plano só vai ser realmente efetivado e o trabalho maior, eu entendo que começa a partir de agora, para que este plano realmente saia do papel e se torne realidade. Porque é um plano audacioso, ambicioso, mas nós vemos que, e eu comentando com o vereador Pedrinho da Gazeta, toda a estrutura administrativa do município, não estou falando, o vereador Paulo Horácio, do prefeito atual, mas toda a estrutura daquilo que existe hoje no município, a situação econômica, os vícios, aquelas ações que não cabem mais no presente momento, precisam ser revistas para que isto se torne realidade. Porque quando nós colocamos aqui metas que algumas já não são cumpridas há muito tempo, se não houver, como eu já citei, uma conscientização dos governantes, tanto da Câmara Municipal quanto do Poder Executivo, neste mandato, no próximo mandato, quem for o chefe do Poder Executivo, tem que abraçar esta causa aqui de todas as formas para que daqui 5 anos, professora Giovana, nós não estejamos lamentando que o plano foi ótimo, mas o resultado, as metas atingidas foram poucas. Então, mas de qualquer forma, foi um avanço importante, porque o Paulo Horácio já citou, e a gente sabe que faz anos que se briga para que esse plano fosse aprovado. E não desmerecendo ninguém, mas no Brasil só funciona assim, quando a faca é colocada no pescoço. Quando se estabeleceu um prazo para que o plano fosse realmente efetivado, houve uma mobilização, apesar de que eu considero que a Câmara Municipal foi de certa forma desrespeitada, porque se mandou o projeto para a Câmara na última hora. Mas eu parabenizo a todos e mais uma vez o Paulo Horácio pelo grande trabalho que o senhor realizou.
Continua em discussão. Na verdade, vereador, foi protocolado dia 13 só. Não, dia 8/6. Hoje que dia? Hoje é dia 22, nós já estamos votando. E nós tínhamos que ter bem mais tempo. E a gente fez o requerimento, cobramos, mas tudo bem. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, em primeira lei de discussão e votação, o Plano Municipal de Educação até que enfim. Muito obrigado. Nós temos 9 requerimentos e uma moção de aplausos, que é do vereador Clodoaldo, moção de aplausos à Fundação CSN pela implantação do projeto Garoto Cidadão. Daí o requerimento 17 do vereador Clodoaldo, requerimento 4 do vereador Pedro Ferreira de Lima, o 3 também do vereador Pedro Ferreira de Lima, o requerimento 14 do vereador Pedro Gilmar Nogueira, 13, 12, requerimento 4 e 5 do vereador Alex Luiz Nogueira e vereador 9 do vereador Josué de Oliveira Kester. Eu coloco em discussão todos esses requerimentos e a moção de aplauso. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Vanderlei Cabeleireiro. Alguns requerimentos aqui feitos, da mesma maneira, outras vezes eu também... a comunidade nos cobra em questão de algumas ruas que oferecem grande risco, principalmente essas ruas que têm iniciado algumas obras, asfalto novo. Com isso acaba alguns riscos. Eu vejo que a própria secretaria deveria acompanhar mais de perto e não esperar dar um acidente, ou que a própria comunidade tem que ficar fazendo a reivindicação, que tem que passar por aqui algumas aprovações de requerimento pedindo travessia elevada e lombadas. É uma vergonha, principalmente perto de CIMEIs e de colégios, onde a criançada tem que muitas vezes atravessar a rua para entrar na van, ou entrar no carro, ou que seja direcionado à sua casa. A própria secretaria deveria já ter a competência, a responsabilidade de fazer, pois está ali na cara o risco. Então, a comunidade nos cobra, mas eu vejo que algumas partes, muitas vezes, é por incompetência de alguns secretários. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Não havendo oradores inscritos, agradeço as bênçãos e a proteção de Deus e declaro encerrada a presente sessão.